um pouco do programa do Daniel, nos domingos, que isso também tá um fenômeno, porque já emenda, né, o Globo Rural e... Foi um projeto que a gente começou a escrever em junho ou julho. Você começou a escrever por conta? Não, foi um pedido da Globo. A do Globo reuniu uma turma de roteiristas, eu era o roteirista da turma do sertanejo. Eram roteiristas que eram da casa mesmo. Legal. É uma galera muito, muito além, assim, muito boa, no sentido de falar, cara, os caras têm muita ideia e tal. E aí eu entrei com a parte do sertanejo mesmo, muito histórica, porque a televisão teve muito programa sertanejo importante, e muito de explicar o que dá para arriscar ou não, né? As orientações que a gente tinha é que é um programa pós-Globo Rural, domingo de manhã. Então não é um programa rápido, não é um programa ansioso. É um programa lento, é um programa de conversa, de papo, de café. Então, assim, a Globo tinha isso na cabeça. Tem uma coisa que a Globo tem que eu acho que é muito boa, que é a coisa que eu mais gosto lá, que é pesquisa. É muita pesquisa. É muito pesquisa de tudo o tempo inteiro. Então eles têm muito dado de qualquer coisa. E os dados mostravam que cabia um programa sertanejo ali. Lógico que nenhum sucesso é 100% garantido, mas tudo indicava que emendar no Globo Rural seria uma boa ideia. E a música sertaneja tinha um pedido muito grande lá dentro. Boa parte das praças, o sertanejo é o estilo mais ouvido. Apesar de que no Rio isso pesa, né? Porque no Rio não é, e a TV é no Rio, mas as pesquisas mostravam muito bem, tudo que estava tendo de sertanejo na TV ia bem, e aí chegou a encomenda de um programa. De manhã, o quê? O Daniel veio depois, né? Ele veio depois do programa já um pouco escrito e tal. E a gente foi indo nessa, cara, de vamos fazer o que é domingo de manhã? Historicamente, as televisões regionais, historicamente, têm programa sertanejo de manhã, de domingo. Então vamos fazer o que sempre se fez em TVs regionais e funcionou. O quê? PTV tinha muito bom. Então, todas as televisões, cara, tipo, TV grande, pequena, afiliada, tudo tinha. A Globo em si... A Cultura tinha um programa também. A Inesita também. Inesita Viola, Barroso, depois A Globo nos anos 80 teve programa sertanejo também. O Rolando Boldrin, né, que assumiu, né? O Rolando Boldrin tinha o... Brasil. O Senhor Brasil. Senhor Brasil, né? Senhor Brasil. Que não era só sertanejo, era mais cultural. Regionalidades, mas me pegava bastante. E a gente foi moldando o programa, assim, vamos fazer um programa como se o cara tivesse acordado na rocinha dele ali, mas com aquela preocupação de mostrar que o sertanejo não é mais o roceiro pobre, que ele tem outras aspirações e que o cara ficou rico também. O Daniel mora num lugar muito... Ele não mora ali, né? A fazenda é perto da casa dele. Mas é uma fazenda muito rústica, mas com Starlink. E o cara, entende? Mostra esses dois pontos do sertanejo hoje. Que ele é tradicional, mas ele tem dinheiro. Então, conversa com todo mundo. Né? Basicamente, o senhor mais humilde adora aquele programa e o moleque que quer ser rico adora aquela casa, adora aquele cenário do Daniel. Então, a gente fez um programa lento, assim. Existe uma pesquisa que não foi a base de tudo. Mas a escolha do lugar ali foi meio que... já que é o Daniel, ele já tinha... foi meio que... Rolou que, tipo, vamos fazer então um programa que mostra o sertanejo antigo também. O sertanejo novo, óbvio, que é o mainstream, é importante, tá? Mas a gente consegue fazer um programa que caiba todo mundo? Consegue. A gente foi desenhando um programa em que as pessoas, que o sertanejo de verdade participasse. Não só a galera que chegou agora e está fazendo sucesso. E uma coisa que isso eu já apostava porque eu tenho os números do podcast, embora não haja comparação com o alcance, as pessoas gostam dos antigos. Elas se prendem muito. O jovem é legal para o jovem, mas ele não tem história muito para contar. E o que prende são as histórias. Assim. O legal são as histórias. Não, acho que não é nem só a história, no caso, né? Não tem história e também não tem... Eu sinto que o sertanejo old school é meio que o Romário no final de carreira. Ele já fala assim, gente, eu sei fazer gol, não vou treinar. Não tem muita preocupação. Ele fala mais, ele é mais marcado, talvez, o DNA dele, duro, né? Ele não tá tentando mostrar algo. Isso. É verdade. E aí foi dando certo, aí o programa estava bem estruturado, a Globo também com pesquisas, tinham vários apresentadores que poderiam estar ali, outros cantores. E aí rolou uma votação, me lembro que a gente era em 6, né? A diretora mais 5. E ela falou, vocês acham que esse programa tem cara de quem? Acho que foi unânime que era o Daniel, assim. Ele falou, então é o do Daniel os programas. Assim. A gente apresentou para... Ele já estava nos outros programas de música, mas não foi nem por isso, assim. É que, tipo, tem que ser um cara respeitado para todo mundo se deslocar para gravar um programa. Tem que ser um cara que é bom musicalmente para conversar com todos os estilos. Tem que ser um cara afinado que toca bem, porque vai chegar gente que não é afinado e toca mal.
Então, assim, você tem que pensar em tudo. Nossa. E outra, é um cara que desenrola a conversa ou é travado em conversa? O cara que desenrola com todo mundo. Então, você vai pesando... Cruza gerações, né, no caso dele. Tudo isso foi colocado. Porra, só pode Daniel. E aí, quando a gente vai apresentar lá para a direção, a gente vai com a intenção. Falou, que era o Amaury, Falou, o que a gente chegamos à conclusão é que tudo isso que a gente precisa, esse cara aqui atende. Fora que tem algumas outras pesquisas que são importantes, que o brasileiro está cada vez mais família, mais religioso e mais música. O Daniel é família, todo mundo conhece, ele é religioso pra caramba, ele é católico, a religião não é muito abordada especificamente, porque tem várias religiões, mas ele é um cara que é religioso e é um cara da música. Então foi casando tudo com ele. E, para mim, ele devia ser apresentador porque ele é o cara que pega o violão e resolve qualquer bucha. Isso é muito importante para gravar qualquer coisa. E ele toca bem. Não, ele resolve. Pega o desafinado, ele tá aqui, ele pega o violão e fala, não, segura aí. Pega nós pra cantar junto. Segura aí um pouquinho. Aí ele arruma a casa, sabe? Então, ele é um sucesso, ele é uma pessoa... Showman. Naquelas coisas que você fica pensando só com você, eu acho que ele merecia, entende? Ele fez muito pela música. E assim, a gente sabia que um programa, ele saiu para ser 3 meses só. A Globo lança temporadas para teste, assim. Se não der certo, acabava. E aí vai pro 2º ano, eu acho, já. Eu acho que ele merece, porque isso vai durar muito tempo. E ele vai ficar marcado com esse programa. É um cara que fez muito pra muita gente. Eu acho que ele merecia ter, quando a Globo voltasse a ter um programa sertanejo, fosse de um cara que merecesse. E ele é o cara que merece. E ele é muito bom. E é muito bom você ver o programa e falar, pô, esse cara é assim mesmo? Não, ele é exatamente assim. Tem uma coisa desse programa que eu acho que é uma... eu penso no audiovisual, né? A gente pensando em se enfiando, né? No meio com... E aí nisso a gente pode comentar um pouco. Mas são as pinturas, as texturas, os recortes, as cenas que ele vai colocando. Então não é nunca... Tem sim aquele momento musical que ele leva para dentro. E aí a produção... A Globo é impecável nisso. O áudio é sempre muito bom. Equipe, né? Uma boa equipe. Eu fiz na parte de desenvolvimento só. Eu não fiquei no programa. Não, a equipe eu digo assim, porque é natural quando você se torna um padrão, que você coloque tudo na mesma cesta, né? Então, assim, padrão Globo. Mas o padrão Globo é o padrão Amaury, é o padrão Piunti, é o padrão de um monte de talentinhos que estão ali fazendo... Os somados tem que dar boa. Então, assim, se o objetivo é ter música no programa, eles cumprem com um bom papel, tá certo que é editado, se der um erro, depois grava de novo, é normal, a gente sabe como funciona isso. Mas o legal é a resenha. Então, a resenha, por exemplo, nesse podcast é a mesa. A gente já fez de vários formatos, em cadeira, poltrona, quando a galera na gringa... Aqui o Bigode e o Lucão botaram a TV, viraram ao contrário e tudo mais. Então a gente dá nosso jeito para ter nossa resenha. Só que lá é sempre numa pintura, numa cena. Então é a cena servindo o cafezinho. Sim. Na canequinha de verniz. Bonita, né? Cara, mas pra você saber, quando a gente fez o formato, já estava escrito. Você já estava... Então é isso que eu fico perguntando. Pensado, colocando nada então, à toa ali. Só que aí que tá. Tem um outro episódio, não lembro o que era, acho que era o Edson Hudson, eles estavam pescando. Então tem que ter uma lagoa. Aí não sei com quem estavam montando um cavalo. Aí não sei com quem foram na vaquinha ali, né? Foram tirar leite. Quem sabe tirar leite, quem teve a lida já com os animais. O outro é com as galinhas. O outro, então assim, sempre tem uma coisa acontecendo. O outro senta num tronco, liga, né? Acende uma fogueira e assa uns espetinhos, sei lá. Isso é o lado bom da novela, né? Todas essas cenas eles já fizeram de alguma forma. O que eu pensei agora, você falando é o seguinte, pô, vai pro 2º ano. Não tem nada que indique. A não ser que ele não queira mais. Não quero mais. Eu sei, mas eu digo assim, vai pro 2º ano. Pô, o que tem que achar na fazenda agora? Cortar milho, plantar. É o próximo cara que vai vir. Replica, aí. É mais pelas pessoas que estão ali, entendeu? Eu acho que a companhia também. Acho que ninguém tá assistindo pela informação. Às vezes o cara tem que estar tão prestando atenção. Mas tem uma música, tem um cenário que é familiar a um monte de gente. Além de ser legal, muitos artistas são muito famosos, mas tem artistas que não são famosos que vão também. Sim, eu acho que revelação, né? Porque às vezes não tem tanto artista famoso, assim, às vezes tem que casar com alguns que não são. Eu acho que a gente pegou, o programa entrou num Brasil que às vezes não é muito lembrado, só que ele é gigante, cara. Ele é bizarro. Eu acho que entra num negócio aí que, tipo assim, é muito sensorial a experiência. Então você tem a casa do cara, primeiro você já sabe que é a casa dele. Então, né, você tá indo na casa de alguém, é super bonito o lugar, é super... Parecia a casa da minha família ou da minha avó, um lugar que que lindo aquele lugar.
E eles fazem isso, de parecer que você tá lá, o pessoal servindo café e tal, não sei o que. Uma coisa que acho que nunca falaram, o programa era para ser de estúdio. A ideia original, o pedido é um programa de estúdio, etc, etc, etc. Aí, na hora que fala, pô, mas isso aqui no estúdio, vai fazer o quê? Vai simular um palco que parecia numa fazenda, uma coisa meio... Aí eu falei, não, tem que ser na casa do cara, ué. Igual da Inesita, né? Que você falou, né? Que era aquela coisa. A Inesita era um... Sim, põe as fake, mesas, né? Era um cenário, né? Mas não ficaria tão bom, né? Não. O cenário virou parte chita, muito né? mais importante. Você tá falando, pô, aí levou o cara pra pescar, aí levou o cara pra tirar leite. Aí, então, é aquela coisa de assim, parece que você foi visitar eles. Né? Parece que você foi lá tomar café na casa dele. Então, mas aí tem uma coisa louca, porque tem duas coisas. Primeiro que o Daniel é um cara muito querido. Eu não imagino que ele deva ter esses desafetos por aí. Mas é normal, vocês têm uma dupla ou outra, então aí já fica assim, esse daí não vai me chamar. Mas também não gera um ciúme? Então, esse assunto também entrou em discussão. São alguns que não gerariam ciúme. Só alguns artistas ele não gera. O cara teve ciúme do Daniel, cara. O cara O cara é uma sumidade. Né? Não, o cara vai perder tempo na vida dele, assim. Primeiro, porque é bom ir no programa da Globo. Segundo, porque o Daniel é legal. Foi ter ciúme. Assim, foi praticamente todo mundo. O último que faltava... Titão não foi ainda, né? Foi. Tipo, o Leonardo vai agora, né? Pelo menos falou que vai gravar ainda. Mas os que não vão, tipo, o Gustavo Lima não foi ainda, mas que é uma questão mais de problema com a emissora que ele tem, enfim, que é conhecido. Mas de... Luan. O Luan acho que não foi ainda, mas vai acabar indo. As pessoas gostam muito dele, do Daniel. Entende? Então, são poucos artistas. Tipo, o Daniel funcionaria sem ciumeira, o Chororó funcionaria sem ciumeira. Poucos. São poucos artistas que o cara sai da casa dele para ir andar 2 horas para gravar um programa. Que Brotas, ele é um pouco longe de qualquer lugar, né? É perto de Bauru. É perto de Bauru. É longe de tudo. Longe de tudo. É no meio É no centro do estado. É no meio do estado. Você desce em Viracopos ou você desce em São Paulo. De Campinas dá umas 2h30. Dá umas 2h30. Quase 3 horas. São Paulo é longe. Então, assim. Brotas é legal. Tem cerveja boa. Tem uma coisa. O Daniel, quando você chega na fazenda dele, você anda um monte até chegar mesmo no lugar de gravação. É comprido, o lugar é grande. Assim, é cansativo. Tem que ser um cara muito forte pra. Só que agora também com o programa explodido, todo mundo quer. E o cara faz um esforço, né, pra isso. Aí, ó, Globo, vou dar a dica pra Globo, se é que me permite, hein, ó. Você falou uma coisa legal, uma hora meio que não é que vai esgotando, mas sim os grandes nomes. Eu vi um episódio recente ali com compositores do sertanejo, foi muito bom, achei excelente, não é um pessoal famoso, mas levantou o programa. E o pessoal canta bem também, né, ajuda, né, então assim, foi um programa bem legal. Mas eu tenho certeza que tem muito artista que tem a raiz no interior sertaneja, mas está em outros estilos. Mas se botar ali um violão na mão, um negócio, vai conseguir tocar um negócio. Eu acho mais...